quero que você leia comigo alguns versículos, principalmente o que diz o Senhor neste versículo que vamos colocar na pantalla. São Mateus capítulo 4, versículo 17. São Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz assim, desde entonces começou Jesus a predicar e a dizer, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Observe que Jesus está falando algo muito profundo acá. Não significa porque o reino de Deus está, que o reino de Deus já estará curando, liberando e bendicindo a gente. Não. O reino de los cielos se acerca, pero para ele manifestar seu poder é necessário arrepentir-se. ¿Está claro? Mira que Jesus dijo, o reino de Deus se ha acercado, arrepentíos e crede no Evangelho. A pessoa que quer ver a liberação, a cura em um familiar ou em sua vida, a prosperidade, a bendição, quem deseja, é necessário creer em Evangelho, é necessário arrepentir-se. Quando se habla de arrependimento, não está falando de castigar a nadie. Quando a pessoa se arrepende, Deus dá o quê? Um castigo ou o perdão? O perdão. O perdão. E quando a pessoa recebe o perdão de seu erro, então ela é desconectada da potestade de las tinieblas. ¿Me explico? Então, quando você escuchar a palavra de Deus, arrepente-se, não é para você quedar triste, não é para você recordar lo malo, não, é para desconectar del mal. Amém? Então, o reino de Deus se ha acercado, arrepentíos, porque o reino de los cielos se ha acercado. ¿Por que se acercou? Para salvar, para liberar, para ajudar. Temos testemunhos, pero muitíssimos testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer, que eram ciegas, que volveu a ver, outras que nunca havia visto, que começaram a ver, pessoas que tinham tumores, quistes, miomas, pessoas que estavam desahuciadas. E Deus sanou, liberou. Por quê? Porque eles hicieron o que teriam que fazer. Porque é de uma maneira muito fácil para entender. 50% hace nosotros e 50% hace Deus. ¿Está claro? Pero se nós não hacemos nossa parte, Deus não hará a nossa. Ele quedará esperando. Aprenda isso. Há coisas que necessitamos fazer. Há testemunho que me gusta falar desse testemunho, de matrimônio que estava dividido, separado e firmado o divórcio por quase 25 anos. E com a graça de Deus, por a palavra de Deus, o matrimônio foi restaurado. Você imagina um matrimônio separado, firmado o divórcio, quase 25 anos, e Deus restaurar esse matrimônio? Te hago uma pergunta: há algo impossível para Deus? Então, o tema é que a vezes a pessoa quer o milagre, mas não quer fazer sua parte. ¿Me explico? Quem crê de verdade que Jesus transformou água em vinho? Quem? Glória a Deus. Agora te pergunto: quem llenou as tinajas de água? Foi Jesus? Foi Jesus que llenou as tinajas de água? Não, foi o homem. Jesus disse: llenar as tinajas de água. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Então, quando llenaram as tinajas, então o homem cumpriu sua missão e Jesus hizo sua parte. Entenderam? Pastor, eu quero prosperar. Eu quero sair das deudas. Eu tenho um sonho de abrir meu próprio negócio para não trabalhar para nadie. Pero está disposto a fazer tu parte? Se hará sua parte, Deus hará a dele. Amém? Está claro? Se você decidir, mira, a partir de hoje, minha vida cambiará, porque eu harei minha parte. Deus hará a dele. Um exemplo, o hijo pródigo. Ele recebeu a herência, se foi, malgastou todo. E quando ele estava em uma situação descendo comer comida de cerdo, que não lhe permitiam comer, está escrito: me levantaré e iré à casa de mi padre. Escute, ele disse: me levantaré e iré. Quer dizer, a pessoa tem que levantar-se, tem que tomar uma decisão, ter atitude para ter a resposta de Deus. Está claro? Preste bastante atenção que o mensagem é bem curtito. Não vai ser um mensagem largo, um mensagem curto. Porque Jesus disse: quem tem ouído para ouvir,
Oiga, então quem está ouvindo vai guardar a palavra, quem não quer ouvir, problema de quem não quer ouvir. Então, entenda isso. Jesus, Ele dá a bendição, pero cada um tem que fazer sua parte. Jesus dijo, cada um toma sua cruz e siga-me. Quer dizer, mira, agarra tu cruz e vem. Ah, não quero, que manda um ángel, meu Deus, agarrar minha cruz. Não, tu tem que agarrar. Não, Senhor, manda um discípulo agarrar minha cruz. Não, tu tem que agarrar tu cruz. Repita comigo, há coisas que temos que fazer. Temos que fazer. Deus não vai fazer. Não quede esperando Deus fazer o que você tem que fazer. A terra é fértil, produz, pero se a semilla está guardada, produzirá? Se a semilla está dentro de um lugar muito bem seguro, protegido, produzirá? Necessita um contato com o quê? Com a terra. Sua fé, minha fé, necessita ação, necessita ação. Diga amém. Muito bem, vamos aí. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguno quer venir em pós de mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz, siga-me. Se quer venir em pós de mim, se não quer, bueno, decisão da pessoa. Acá, ó. Se queres, se alguno quer venir em pós de mim, decisão. Repita comigo, decisão. Decisão. Por que temos que decidir? Porque nós temos o livre-albedrío, sim ou não? Temos ou não temos? Livre-albedrío. Então eu decido comer ou não comer, e há coisas que nadie poderá fazer por você. Há coisas que nadie poderá fazer por mim. Um exemplo, alguém pode tomar água por você? Alguém pode comer por você? Por isso que está escrito, Deus deu uma medida de fé para cada pessoa. Usa-la e verá a glória de Deus. Amém? Mira o que diz São Mateus 17, versículo 1. Graças a Jesus. Seis dias depois, Jesus tomou a Pedro, a Jacob e a Juan, seu irmão, e los levou aparte a um monte alto, e se transfigurou delante de ellos, e resplandeceu su rostro como el sol, e sus vestidos se hicieron blancos como la luz. E é aqui, les apareceram Moisés e Elias, hablando com ele. Então Pedro dijo a Jesus: Senhor, bueno es para nosotros que estemos aqui, e se quieres, hagamos aqui 3 enramadas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Versículo 5. Mientras ele aún hablaba, uma nube de luz los cubriu. E é aqui uma voz desde a nube que decía: Este es mi hijo amado, em quem tenho complacência. Agora termina. A ele oír. Diga amém. E isso quero que você posicione espiritualmente. A ele oír. Por que oír a Jesus? Por que não dar nossas opiniões? Como Pedro deu a opinião dele, a sugerência dele. Senhor, bueno é que hagamos aqui 3 casitas, uma para ti. Jesus quedou mirando para Pedro. Tu não sabes o que habla, Pedro. E aí dentro de pouco, uma voz habla: Este es mi hijo amado. Este é meu hijo amado, em quem me complaço. A ele oír. Pastor, eu oigo a Deus, eu oigo a Jesus, pero minha vida está um caos. Minha economia está destruída. Minha vida sentimental está destruída. Não tenho paz. Não quede triste. Pero a verdade, não estás ouvindo a Jesus. Quizás estás congregando, pero não estás ouvindo a Jesus.
Porque Ele disse, mis ovejas oem mi voz e me siguen. E está escrito que Ele é o bom pastor, que nos leva a pastos verdes e a águas de repouso. E o Senhor é mi pastor, nada me faltará. Então, se Ele é mi pastor, eu tenho que ouvir mais forte, su voz. Porque sus ovejas oem sua voz e lhe seguem. São Juan 10, versículo 27 al 29. La persona que disse que é de Cristo e não ouve a voz de Jesus, está confundida. Está confundida. La persona que disse que é de Deus, pero não quer ouvir a Deus, está muito mal. Não conseguirá ser exitosa. Pero ¿por quê? Porque Ele é o consejero. Admirável. Está escrito de Ele, em livro de Isaías. Um hijo nos é dado, consejero, príncipe de paz. Em seu ombro está o poder. Se eu sei que puedo ter a Jesus como mi consejero, mi guia, mi pastor, mi sanador, Jeová Jireh, mi provedor, Jeová Shalom, mi paz, Jeová Tzidkenu, mi justiça, Jeová Raá, mi pastor, Jeová Rafa, mi sanador, Jeová Nissi, mi vitória, mi bandeira. Por que não ter Ele? Mira, Deus está falando. Eu estava meditando, Senhor, que predicarei? Que hablarei para a tua igreja? Esse povo não é meu povo, é tuyo. Que hablarei para eles? Que palavra darei? Esta, que oiga mi voz, que oiga mi voz, que oiga mi palavra, que oiga mi palavra. Por quê? Ojo, por este motivo, Provérbios 1, versículo 28, pongamos na pantalla, por favor, Provérbios 1, versículo 28, então me chamarão e não responderei, me buscarão de manhã e não me acharão, versículo 29, porquanto aborreceram a sabedoria e não escorreram o temor de Jeová, versículo 30, nem quiseram me consejo. A pessoa que não quer ouvir a voz de Deus, ela está ouvindo vozes ajenas. Entenderam? Estão ouvindo vozes ajenas. Então, quando elas clamarem, Deus não responderá. Quando elas pedirem, Senhor, estou sofrendo muito, Deus não vai ajudar. Porque, volvemos ao versículo 28. Versículo 28, rápido, por favor, aí. Mira, então me chamarão e não responderei, me buscarão de manhã e não me acharão. Por quê? Versículo seguinte, porquanto aborreceram a sabedoria e não escorreram o temor de Jeová. Aí como sigue, nem quiseram me consejo e menospreciaram toda repreensão. Repita comigo, Deus é Padre, Ele repreende, Ele exorta, Ele corrige a seus filhos. Por quê? Porque Ele não quer que caigam em tentação. Porque há coisas que nós não vemos, há coisas que nós não entendemos, pero Deus tem onisciência, Ele sabe de todo, sabe ou não sabe? Ele conhece todo, Ele sabe se o diabo preparou um laço em el futuro, para el mañana, pero se estamos ouvindo a voz de Deus, poderemos seguir o bom pastor. Mira, se a pessoa sigue o bom pastor, que é Jesus, ella passará por el valle de la sombra de la morte, su cajado le infundirá alento. Diga amém. Repita comigo, passará por el valle. Ojo, passa, não cai em valle. Passa. A pessoa passa por el valle de la sombra de la morte, ela não cai aí, ela não morre aí. Por quê? Porque Deus vai adelante,
Deus va e sus ovejas van oyendo su voz. ¿O no es verdad? Diga amém. Diga amém. Los que querem viver uma vida exitosa nesta terra, llena de confusão, llena de problemas, llena de maldade, é necessário afinar os ouvidos para ouvir a voz de Deus. É necessário, porque não podemos andar por vista. Os hijos de Deus não andam por vista, andam por fé, ou não é verdade? Oyendo a voz de Deus. De Deus. Aleluia. Volvemos. Vamos para São Mateus 17:5. Mientras ele aún hablaba, uma nube de luz los cubriu. E aqui uma voz desde a nube que dizia: Este es mi hijo amado, em quem tenho complacência. A ele oír. Diga-me. De verdade. Você está ouvindo a voz de Deus? Não hace falta dizer amém. Não hace falta. Hace uma análise. As decisões que tendrás que tomar mañana, o que vas a hacer mañana, comprar, pagar, abrir seu negócio, ir a um juízo, a um exame médico. Já oíste a voz de Deus para tomar essas decisões? Pero pastor, Deus não me habla. Habla. O rei David dijo, 2 vezes habló. Uma vez habló o Senhor. E eu oí 2 vezes. Por que conseguiu oír 2 vezes? Ouídos físicos e ouídos espirituales. Ele conseguiu escuchar 2 vezes. E aí? Ele está falando. Quando Deus disse para você não, não hazlo nada, espera. Se Deus te disse sim, atua. Aprenda a andar na direção de Deus. Pero pastor, eu perderei tempo. Não, deja los impíos prosperarem. Depois te mirará seus caminhos, mirará o lugar deles, já não vai encontrar mais. Pero anda na direção de Deus, que é segura e é de prosperidade. Entenderam? Pastor, eu sou de Deus, pero quero andar com Deus, pero não oirei sua voz. Não conseguirás, não há como. Andar com Deus sem ouvir sua voz, impossível. Impossível. Para andar com Deus exige ouvir sua voz. Exige ouvir sua voz. Muito bem. Vamos para São Juan, rapidito, capítulo 10, versículo 27. São Juan 10, 27. Mis ovejas oem mi voz. Mis ovejas oem mi voz. E eu las conozco e me siguen. Aí paramos. Bueno, como eu sei que eu sou uma oveja de Cristo? Como sei? Porque lo sigo e por quê? 2 coisas. Se você seguir conselhos de los colegas, de fulano, de mengano, e não ouvir a voz de Deus, perdóname, pero com toda sinceridade, estarás mostrando para Deus que Ele não é seu pastor. Entendiste? Cuidado com isso. Para que Deus veja você como uma oveja dele, você tem que ouvir sua voz e tem que seguir-lhe. Assim de fácil. Pero pastor, é muito difícil. É difícil, pero não é impossível. Há muitas coisas difíceis, pero não impossível. Difícil, sim, pero não impossível. Diga bem. Não é impossível, porque al que cree todo é possível. Versículo 28. E eu les doy vida eterna, e não perecerão jamás, nem nadie les arrebatará. Repita comigo: seguridade, proteção total. Ponto. Quem deseja isso de verdade?
A decisão está nas mãos de Deus ou nossa? Nossa. ¿Por quê? Porque quem decide ouvir a voz de Deus ou não, somos nós. Quem decide seguir a Deus ou não, somos nós. Ou não é verdade? Verdade ou não é verdade? Um exemplo, mira, o próximo domingo será Santa Cena. Te pergunto, ¿usted cree que o diabo quer que você venga? Claro que não. Pero quem decide venir? A pessoa. Um exemplo, eu estarei na Santa Cena. Amém? Não, pastor, pero não posso participar da Santa Cena porque estou em pecado. Pero Jesus dijo, o reino de Deus se ha acercado. Arrepende? Mas estou em pecado, então vou pedir a Deus perdão. Me arrepentirei do pecado e eu quero vida eterna. Amém? Basta decidir. A partir de hoje, me posiciono porque o reino de Deus se acercou. Não quero nada de Satanás em minha vida. O que quero é de meu Senhor. E Deus bendecirá. Diga graças a Deus. Entenderam? De verdade? Felicitações. Agora prepare para os milagros. Agora, para Deus fazer os milagros, é necessário sua cooperação também. Porque Jesus está à porta e chama. E porta de onde? Del coração. E onde está a porta del coração? E na mente. Aqui é a porta del coração. A palavra entra por el oído e chega à nossa mente. Quando a palavra chega à nossa mente, nós decidimos crer ou não crer. Está cá. Então, de acá, ela bajará ao coração, ao espírito. A mente é uma faculdade del alma. Então, a palavra entra por el oído, chega na mente. E aí a pessoa faz sua autoanálise. Bueno, o que Deus está falando é certo, a palavra dele. O pastor está mostrando, está explicando o que Deus está falando. Então, é verdade. O que está sucedendo? E neste momento, a porta está abrindo para que a palavra barra ao coração. Aí, quando a palavra chega cá, manifesta certeza e convicção. Há pessoas que têm a certeza, pero todavia falta a convicção. A fé tem que ser completa, não a la media, completa. Certeza e convicção. Deixa ajudar você sobre isso. Um exemplo. Se alguém faz uma pergunta para você, se alguém pergunta isso para você, você está com a chave de sua casa? Sim, sim, já estou. Aí se pergunta a segunda vez, de verdade? Está segura? Está seguro que tem a chave da casa? Claro que sim. Aí se a pessoa perguntar a terceira vez, Juan, de verdade eu creio que tu não tens a chave de tu casa, ou de sua casa, senhora, senhor. Não, eu tenho a chave, claro que sim, está em minha carteira. E se a pessoa perguntar a quarta vez, de verdade está? Se a pessoa diz, bueno, vou revisar. Essa pessoa tem convicção? Porque a pessoa que tem a convicção, ela diz assim, tenho e ponto. Entenderam ou não? Um exemplo, para receber um milagre de Deus. Você não pode dizer, bueno, quizá Deus me bendecirá hoje. Não, aí tem dúvida. Tem que ter convicção. Um exemplo, se eu me arrependo de meus pecados, Deus prometeu dar-me o perdão. Então eu posso assegurar-me que quando há arrependimento de verdade, Deus me dará o perdão. Não castigo, perdão. Onde está escrito isso? Em primeira carta de São Juan, capítulo 1, versículo 9. Ojo, se confessamos nossos pecados, repita comigo, Ele, Deus, é fiel e justo. Mira que está falando aí, de la fidelidade de Deus e de la justiça dele. Ele é fiel e justo. Para quê? Para perdonar nossos pecados e limpar-nos de quê? Mais forte, de toda. Então, que espera Deus de um pecador? Que ele confesse seus pecados. Ele se arrepende, diz, de verdade, eu fui malo.
hecho coisa que não deveria ter hecho. Eu menti, enganei, traicionei, roubei. Então, na verdade, sou um pecador. Pero agora necessito arrepentir-me. Necessito pedir perdão. Então, o pecador hace sua parte e Deus hace a sua. Que é o quê? Perdonar e limpiar de toda maldade. Entenderam ou não entenderam? Pero se a pessoa não pedir perdão, não confessar, não se arrepentir, ela não será perdonada e tampouco será límpia. E Satanás vai começar. Ó. Entenderam ou não entenderam? E não hace falta assim, não. Oh, padre, de verdade, eu fui muito malo. A Bíblia manda confessar, hablar. Padre, eu traicionei a meu marido com os olhos. Mirei, codiciei em Corá, cometeu adultério. Senhor, eu traicionei minha mulher, padre. Porque Jesus disse, aquele que mira e codicia em seu coração, já cometeu adultério. E a pessoa, não passa nada. E o diabo está feliz com ele. Pero quando a pessoa confessa a Deus, ela recebe o perdão e a limpeza. Não hace falta buscar um bruxo para ser limpia, não. Porque a sangre de Cristo nos limpia e queda 100% purificados. Diga aleluia! Entenderam? E hoje é dia de salvação? Hoje é dia de milagros? Ou não? Verdade ou não é verdade? Para os que estão acá e para o povo que está participando em vivo de várias nações do mundo. Há pessoas que estão vendo acá em vivo que elas queriam estar sentadas acá como vocês estão. Porque quando eu estava fazendo campanhas em Europa, me acordo que estava predicando, teria um muchacho que era cego, não veia nada. Ele tinha que andar agarrado no braço de sua mamá. Jesus abriu os olhos dele na reunião. O mesmo Jesus que estava já está cá. O mesmo Jesus que abriu o olho do homem que era cego, allá no norte de Peru, cerquita de Equador, é o mesmo Jesus que está cá. O mesmo Jesus. O mesmo Espírito Santo. O mesmo Deus. Pero Jesus não pudo fazer um milagre em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Não por causa dele. Agora, você está recebendo a palavra. É você com Deus. Padre, eu necessito arrepender. Eu falhei, eu pequei. Porque todos falhamos, todos pecamos. Ou não é verdade? A diferença são os que se arrependem. Está claro ou não? Verdade ou não é verdade? Não, pastor, eu sou perfeito. Eu não peco. Vale cielo, então. Você está, vale cielo, vou ao cielo. Porque acá na terra há tentações todos os dias. Não, eu sou super santo. Sou Spiderman santo. Pobre. Mira, é necessário arrepender-se. É necessário. Entenderam? Pónganse de pé.